Este é um culto de vitória, então eu quero conversar com você sobre a postura de um vitorioso. Eu quero hoje usar com você o exemplo de Davi, mas eu quero conversar com você muito mais do que sobre a sua vitória, sobre o gigante, onde ele ficou e ganhou notoriedade no cenário bíblico, onde ele sai do anonimato, do filho mais novo de Jessé, do desconhecido menino, que o máximo que ganhou de notoriedade foi se tornar um músico na corte real, para que o rei Saul conseguisse ter alguns momentos de tranquilidade e de sono. Mas o seu poder de resiliência, a sua capacidade de recuperação, como ele se comportou depois de seus erros, de coisas que não deram certo para ele, de besteiras e de bobagens que ele mesmo cometeu, como uma almofada, certo? Que depois que alguém ter sentado sobre ela, ela tem e exerce a sua capacidade de recuperação, de retornar à postura original. Eu queria conversar com vocês hoje sobre o comportamento de um vencedor, porque o grande desafio da maioria de nós é aprendermos a lidar com os momentos de adversidade, os momentos que cometemos falhas, erros, quer sejam eles econômicos, quer sejam eles familiares, quer sejam eles espirituais. Muitos de nós temos que lidar com as tragédias da vida, com as coisas que não conseguimos explicações de ninguém, como situações que nos tomam de assalto, e nós ficamos muitas vezes sem chão, procuramos achar em nós, às vezes, algum defeito, alguma falha, algum pecado que tenha desencadeado tal situação, e nem sempre é assim que as coisas funcionam. Vamos perder coisas e vamos enfrentar dificuldades que não são resultados de coisas ruins que fizemos, mas que são etapas de nossas vidas que irão nos levar para um novo ciclo, para uma nova esfera, e muitas pessoas não conseguem sobreviver a isso, embotam, acabam se depreciando, entrando em um sistema de autodestruição. Então, se você quer vencer, primeiro você tem que ter postura de vencedor. Eu sei que é muito difícil viver nesse corpo. Eu não sei se você já parou para pensar, nós não somos seres humanos tendo experiências espirituais. Segundo a Bíblia, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Entendeu? Nosso lugar não é aqui, é nos céus. Nós viemos de lá e vamos voltar para lá. Então, nós não somos seres humanos, nós somos seres espirituais que estamos temporariamente nesse corpo, certo? E às vezes temos muita dificuldade de lidar com as emoções desse corpo, com as vontades desse corpo, com as preguiças desse corpo, com as burrices desse corpo, porque a Bíblia diz que o espírito está, mas a carne e o pecado não é vitamina. Entendeu? É assim que funciona. Então vamos dar uma olhadinha hoje, porque quem aqui está a fim de vencer, levanta a mão a turma que está a fim de vencer. Isso aí. O grande problema é que entre o querer vencer e o vencer, tem um caminho onde você vai enfrentar. Pastor, eu quero vencer o peso e emagrecer. Você vai ter que vencer a gula, o pudim. Sim ou não? O sedentarismo. Pois é.
Então, entre querer perder peso e perder, eu conheço gente que quer perder e está ganhando. Cuidado que você pode estar rindo de você mesmo. Então é importante entendermos que não há um complô contra você. Há uma guerra espiritual, onde temos um inimigo comum, ou em comum, o diabo. Então, por favor, para com essa história de achar que as coisas são difíceis só para você. Certo? O negócio está difícil para todo mundo. Entende? É que a gente não fica contando para os outros, até porque a maioria das pessoas não vão nos ajudar. Mas não tem vida fácil para ninguém. E o que acontece com os vencedores? Por que algumas pessoas vencem? Aí eu vou te dar uma notícia. Sabe por que algumas pessoas vencem? Porque Deus gosta mais delas do que de tu. Deus não foi com a sua cara e falou assim: você vai perder, e você? Você vai ganhar. É assim que acontece? Então por que umas pessoas vencem e outras não? Não estou dizendo, certo? Por que elas têm lutas? Se nós olharmos para a Bíblia, vamos lá. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Todos aqueles que ouvem e não praticam, assemelhá-lo-ei a um homem que construiu sua casa sobre... O indivíduo que não obedeceu, vieram contra a casa dele as chuvas, os rios e os ventos, sim ou não? E o indivíduo que obedeceu não teve luta nenhuma. Sim ou não? Não. O mesmo vento que soprou na casa do desobediente, soprou na casa do obediente. O mesmo rio que bateu contra a casa do desobediente, bateu contra a casa do obediente. O mesmo vento que soprou lá, soprou aqui, choveu lá, choveu aqui. A diferença entre quem obedece e quem não obedece não é estar imune aos problemas, é sair dos problemas como vencer isso. Tem gente que acha que eu vou obedecer, meu casamento não vai ter problema, meus filhos não vão tirar nota baixa, entendeu? Minhas contas não vão ficar atrasadas, eu não vou ficar doente. Quem te avisou isso? Você aceitou o projeto sem ler as letrinhas pequenininhas. Entende? Então o vencedor se comporta como vencer. Marcos 35, disse Jesus, Marcos 4, 35, passemos para outra banda. Jesus falou para o discípulo, passemos para outra banda, e fez o quê? Foi dormir. Por quê? Porque ele já falou, vou dar um pulinho lá do outro lado. Vocês vão guiando o barco que eu durmo. Porque a minha parte eu já fiz, eu já falei para vocês que nós vamos para o outro lado. E acabou, não interessa o que vamos enfrentar no caminho, nós vamos chegar do outro lado, porque o Senhor disse que nós chegaríamos. O grande problema nosso é que nas primeiras dificuldades a gente pensa o quê? Agora acabou. Não dá mais para segurar. Explode coração. Qual é, querido? Vai trocar o gospel pelo pop? É isso? Não, nós vamos vencer. Por quê? Porque ele falou que nós vamos. E nós vamos ter postura de vencer. Porque não é só porque ele falou que nós vamos vencer. Nós temos que nos posicionar. Então eu preciso esclarecer isso para você. Por que hoje você está perdendo? Ou você está num ambiente de treinamento para ir para a próxima fase, certo? Que isso pode estar acontecendo com você, sim ou não? Ou você está fazendo besteira e está colhendo o fruto daquilo que plantou, certo? Então você tem que avaliar. Minha luta é causada por quem? Por mim mesmo? Então, eu queria lembrar você que, segundo a Bíblia, Jesus disse assim, eu vim para que tenham e a tenham em... Mas ele também disse, no mundo tereis? Sim ou não? Mas o que é abundante? Vida ou aflição? Pois é, aflição é pontual, vida que é abundante. Ah, pastor, comigo é o contrário, sofrimento é que é abundante. A vida é pontual, então troca o polo dessa tomada. Começa a viver vida abundante e sofrimento pontual.
Porque tem gente que não vive uma vida, vive uma saga. Pastor, eu estou 20 anos na luta. Tu é lutador de MMA? É o quê? Esse negócio é um UFC. Ok? Meu irmão e minha irmã, você que é comprometido com a obra de fé, quero lhe apresentar o curso Manual Completo Pregador Vocacionado. Com ele, você vai aprender a pregar um conhecimento bíblico profundo, dominando a oratória, com uma boa dicção, citando versículos de memória e sem timidez. O curso é voltado para pregadores, pastores e para qualquer pessoa que queira se destacar na igreja através de pregações que emocionam e envolvem as pessoas. Seja instrumento da obra divina. Clique no primeiro link da descrição e saiba mais.